Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal Com a Palavra. Meu nome é Larissa, já peço, inscreva-se, curta, compartilha. Vamos difundir a Palavra de Deus sobre a terra. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do que acontece quando nós não cumprimos a nossa parte no acordo que nós fazemos com o Senhor. O convite inicial de Deus para nós, depois de o aceitarmos, é ir e levar a palavra do Senhor sobre toda a terra. Esse convite ele não fez a mim e a você, ele fez a todos nós que nos convertemos a ele. E nós não podemos voltar atrás, porque quando geralmente estamos no início de uma paixão, estamos no início de um sentimento muito forte, que é o que acontece quando nós realmente estamos reconhecendo e adorando o Senhor com as nossas vidas, nós queremos que mais e mais pessoas sejam abrangidas pela graça misericordiosa da salvação de Cristo. Nós vemos aqui em Jonas 1 que o Senhor enviou esta mensagem a Jonas, filho de um homem chamado Amitai. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e anuncie aos seus habitantes esta mensagem do Senhor. Vou destruir esta cidade por causa da sua grande maldade. Seus pecados são tão horríveis que chegaram até a minha presença. Jonas, porém, preferiu fugir da presença do Senhor. Foi até o mar, ao porto de Jope, onde encontrou o navio que ia para Tarsis, comprou sua passagem e embarcou para se esconder do Senhor. Meus irmãos, no princípio do capítulo a gente já vê que o Senhor mandou essa mensagem para Jonas, ou seja, Jonas conhecia o Senhor e o Senhor falava com ele. Tanto que o Senhor pediu, olha, aquela cidade está em pecado, vai lá e leva a minha palavra para ela. Seria uma palavra de condenação para que eles tivessem arrependimento daquilo que estavam fazendo, que estava sendo contra a vontade do Senhor. Jonas, contudo, não obedeceu à palavra de Cristo. E nós vemos aí o que eu gostaria de falar muitas vezes a palavra de Cristo é muito clara, mas em vez de fazer o que Ele nos pede, nós simplesmente pegamos nossas coisinhas e vamos para outro lugar e não fazemos nossa própria vontade em vez da vontade dEle. Jonas aqui pegou um navio para Tarsis e a Bíblia nos diz que enquanto ele estava nesse navio, ele foi para o fundo do navio, foi para o porão e lá dormiu. De repente, aconteceu uma enorme tempestade, e nessa enorme tempestade, todos os tripulantes do navio começaram a pôr todas as coisas para fora do navio, tentando deixar o navio mais leve, tentando que o navio não fosse a pique, todos já desesperados, até que o comandante do navio chegou lá embaixo e falou para Jonas: o navio está indo a pique, você está dormindo nessa tranquilidade? Então Jonas subiu e falou: olha, eu já sei o que aconteceu. E no versículo 8 perguntam para ele: o que você fez? No versículo 9, Jonas responde: eu sou hebreu, adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Versículo 10, então Jonas contou aos marinheiros que estava fugindo do Senhor. Quando os marinheiros ouviram isso, ficaram apavorados e gritaram: mas por que você fez uma coisa dessas? O que vamos fazer com você para a tempestade parar? Pois o mar estava ficando cada vez mais agitado. Ele respondeu: jogue-me no mar, e ele ficará calmo de novo. Eu sei que sou o culpado dessa terrível tempestade. Uma pessoa, quando não obedece ao Senhor, ela sabe que está em desacordo com a vontade de Deus, e as consequências daquilo que ela escolheu fazer para a vida dela repercute na vida dos outros. Ela chegou e falou: olha, é isso, eu estou fugindo da presença de Deus, o Senhor me pediu uma coisa que eu não quero fazer. Então esse barco indo a pique é simplesmente culpa minha estar aqui. Me joga no mar, que o Senhor vai ficar satisfeito. Porém no versículo 13 diz: enquanto isso os marinheiros remavam com todas as suas forças, tentando alcançar a terra, mas não conseguiram. Era impossível lutar contra a tempestade, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E fizeram uma oração ao Senhor, o Deus de Jonas. Senhor, pediram, não nos mate por causa do pecado deste homem. Não nos condene pela morte de um inocente, porque essa tempestade caiu sobre ele por razões que o Senhor mesmo sabe. Depois disso, agarraram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e a tempestade se aquietou. Os marinheiros ficaram espantados, sentiram ao mesmo tempo respeito pelo Senhor. Eles ofereceram sacrifícios a ele e lhe fizeram promessas. Mas o Senhor tinha levado até aquele lugar um peixe muito grande para engolir Jonas, e durante 3 dias e 3 noites, Jonas ficou dentro do peixe. Nós vemos aqui, inclusive, que os marinheiros tinham
tido temor ao Deus de Jonas pelo poder que o Deus de Jonas tinha ao fazer tal aflição contra aquele navio. E ao ver que era tão verdadeiro que o Deus de Jonas era Deus em cima da terra como Deus embaixo do mar, que o mar se acalmou depois que Jonas foi lançado ao mar, que eles agradeceram ao Deus de Jonas e ofereceram sacrifícios. Vejam o temor que o poder de Deus manifesta através da natureza causou naqueles homens. E Jonas, como castigo por não ter feito a vontade que o Senhor lhe tinha deixado muito clara, muito explícita, passou 3 dias dentro da barriga de um peixe que o Senhor havia enviado para lá. Nesses 3 dias eu fico imaginando. Primeiro, imagina o cheiro que devia ser. Segundo, por que ele tentou fugir da presença do Senhor, se nós sabemos que a presença do Senhor está sobre toda a terra, não há lugar que nós possamos nos esconder. O livro de Salmos diz isso: se eu vou até o mais alto das colinas, até o mais alto das montanhas, lá está. Se eu vou até o mais profundo do mar, o Senhor diz, lá tu também está. Se eu vou para baixo, se eu vou para cima, para onde quer que eu vá, a presença do Senhor está. Como Jonas, que recebe uma palavra direcionada para a salvação dos ninivitas, resolve fugir para Tarsis, acreditando que estava fugindo da presença do Senhor, meu irmão. Ele não era um homem ignorante, ele sabe que a presença do Senhor está em todos os lugares. E isso fez o quê? Trouxe sobre ele julgamento. 3 dias na barriga de um peixe, até que chega um momento em que Jonas faz uma oração ao Senhor. E essa oração está relatada em Jonas capítulo 2. Até que no versículo 4 ele fala: oh meu Senhor, o Deus que me rejeitou e me expulsou da tua presença, será que um dia voltarei a ver o seu santo templo? Você vê que o negócio já mudou, né? Ele vira e fala: Senhor, tu me expulsou da tua presença. Aí a gente vira e fala: mas não era o menino que estava fugindo do Senhor? Agora é o Senhor que tirou da tua presença, porque está lá 3 dias na barriguinha do peixe. Vamos continuar. Versículo 7 do capítulo 2 diz: quando eu já tinha perdido toda a esperança, lembrei-me mais uma vez do Senhor, e a minha oração mais sincera subiu até o seu santo templo. Os que adoram ídolos inúteis perdem a oportunidade de receber todas as provas da bondade que Deus oferece. Como poderia agradecer tudo que o Senhor fez por mim? Prometo cumprir todas as promessas que lhe fiz, pois só o Senhor é capaz de me salvar. Então o Senhor ordenou ao peixe que vomitasse Jonas em terra firme, e assim aconteceu. Vocês veem que para haver um quebrantamento do coração de Jonas foi necessário 3 dias, até que ele fizesse de fato uma oração sincera, se arrependendo, pedindo de volta a presença de Deus. Imagina o que é uma vida que você tem intimidade com uma pessoa, intimidade, uma conversa, você pode se abrir para a pessoa e receber resposta daquela pessoa, mas durante esses 3 dias, Jonas sentiu a ausência da presença de Deus. Então ele deve ter reconhecido tamanha bobagem ele fez e se arrepende e fala: Senhor, eu me arrependo. E tadinho daqueles que se dobram diante de ídolos que não têm misericórdia, mas eu sei que o Senhor tem misericórdia. E por isso eu te digo, eu vou cumprir aquelas promessas que eu te fiz. Então depois disso, o Senhor fez com que o peixe vomitasse Jonas. A palavra no capítulo 3 diz que depois disso o Senhor falou pela 2ª vez com Jonas, dizendo: vá à grande cidade de Nínive e avise aos seus habitantes do castigo que virá sobre eles, como eu já havia ordenado a você. Dessa vez, Jonas obedeceu. Nada como um jeitinho carinhoso do Senhor, né? Para fazer a gente obedecer as palavras dele. Jonas, aqui, no versículo 3 do capítulo 3, diz: dessa vez Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, tão grande que uma pessoa levaria 3 dias para atravessá-la a pé. Jonas entrou na cidade, andou nela por 1 dia e começou a proclamar: daqui a 40 dias Nínive será destruída. O povo creu em Deus e decidiram proclamar um jejum, e todos os habitantes, desde o maior até o menor, vestiam-se de sacos de pano. Isso porque, quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas estava falando, desceu do trono, trocou suas roupas reais por pano de saco e assentou-se sobre cinzas. O rei e os seus ministros mandaram a seguinte mensagem para toda a cidade: ninguém, nem homem, nem animal, bois ou ovelhas, poderá se alimentar ou beber água. Todos devem se cobrir de pano de saco, homens e animais, e declara
a Deus com fervor. Deixe seus maus caminhos, suas violências e os seus roubos. Assim, quem sabe Deus permita que continuemos a viver e não ficará tão furioso a ponto de querer nos destruir. E quando Deus viu que havia deixado de lado os seus maus caminhos, abandonou seu plano de destruir os habitantes de Nínive. Aqui o Senhor demonstra sua grande misericórdia. Primeiro me demonstrou através do juízo com Jonas. Depois, através da obediência, mesmo que sendo a segunda vez que o Senhor havia falado com ele, o Senhor demonstrou sua misericórdia, porque o povo de Nínive se arrependeu de coração, com sinceridade, com jejum, e falou: Senhor, nós estamos arrependidos pelos atos que nós cometemos, por favor, pela tua misericórdia, nos perdoa. E assim o Senhor fez. Foi misericordioso. Já no capítulo 4, nós vemos a indignação de Jonas, porque o Senhor havia perdoado o povo. Capítulo 4, versículo 1 diz: Ao perceber que Deus não destruiria os ninivitas, Jonas ficou muito aborrecido e declarou ao Senhor por causa disso: Foi isso mesmo que eu pensei que o Senhor ia fazer, meu Deus. Quando eu ia, estava na minha terra e o Senhor me disse, pela primeira vez que eu viesse até aqui. Foi por isso que eu fugi para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso e compassivo, que demora a perder a paciência, é cheio de amor e está sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Por favor, Senhor, tire a minha vida. Eu prefiro estar morto do que viver. Meus irmãos, Jonas foi um homem de Deus, usou a palavra de Deus, salvou uma cidade através da palavra da verdade, da libertação e da misericordiosa graça do Senhor. Mas nós vemos que para ele ainda faltava um pouco de maturidade espiritual, porque em vez do coração dele se alegrar ao ver a salvação dos ninivitas, ele na verdade se entristeceu e fala: tá vendo? Por isso que eu queria ir para Tarsis, eu já sabia que o Senhor ia perdoar o povo, já sabia que o povo ia fazer isso. Eu vim à toa, falei à toa, andei à toa, fui para a barriga do peixe à toa, chega, quer saber? Quero a morte. Meu irmão, isso é imaturidade espiritual. Imaturidade espiritual. Porque a partir do momento em que nós não desejamos que os outros sejam salvos como nós, primeiro, isso é egoísmo. Segundo, depois que nós vemos a palavra de Deus cumprida através de uma coisa que nós fizemos em obediência ao Senhor, nosso coração deveria se encher de alegria e falarmos: Senhor, obrigado, porque o Senhor me usou como instrumento para alcançar essa geração, para alcançar esse povo, para trazer luz à escuridão. Mas não foi assim que Jonas respondeu. Jonas, na verdade, ficou muito entristecido, porque já sabia que o Senhor ia perdoar o povo e ter misericórdia deles. Então nós sabemos que o Senhor falou com Jonas outra vez, né? Fez crescer uma árvore para proteger os anos de sol, depois no dia seguinte mandou um bichinho para comer a árvore. E Jonas mais uma vez ficou muito irritado, porque, poxa, a árvore foi comida e o bicho comeu a árvore e agora eu tô com o sol aqui na minha cabeça. E Deus fala mais uma vez com Jonas: você está com misericórdia de uma árvore, porque em um dia ela nasceu e no outro dia foi comida. E você não quer que eu tenha misericórdia do povo ninivita, que são mais de 120 mil. E assim termina a história. Nós, às vezes, damos valores diferentes para coisas diferentes e vemos com importâncias distintas coisas que são extremamente importantes. Jonas é, sim, um excelente livro, um excelente exemplo, porque nós somos muitas vezes Jonas. Nós nos comprometemos a coisas que no final nós não queremos fazer. Muitas vezes nós, assim como o profeta diz: Senhor, mas eu sou um homem de impuros lábios. Muitas vezes nós não queremos realizar aquilo que o Senhor nos pede, porque, Senhor, na verdade eu não falo bem, na verdade, e começamos a dar desculpas para o Senhor. Mas nós esquecemos que em algum momento da nossa vida alguém teve coragem de ir falar da palavra do Senhor para nós e isso trouxe salvação para as nossas vidas. E quando chega a nossa vez de agradecer ao Senhor e falar: Senhor, usa-me como instrumento para a tua obra. E o Senhor fala: beleza, vou usar, vai para Nínive. Apregou o arrependimento sobre o povo e fala: arrependam-se dos seus pecados. Muitas vezes a gente não vai. Muitas vezes a gente quer desistir. Porque somos humanos? Talvez. Talvez porque sejamos rebeldes? Talvez. Mas o Senhor é misericordioso e isso não muda. Primeiro Ele nos corrige, depois Ele continua a sua obra. Se houver de fato um arrependimento dentro de nós, Jonas se arrependeu. Jonas se arrependeu.
Meu irmão, meu convite é esse. Se você botou a mão no arado, não olhe para trás, não desanime, não se deixe vencer pelo cansaço, não se deixe vencer pelas coisas que se levantam. Muitas vezes sim vai haver dificuldades, muitas vezes vão apontar para você e esperar respostas de você diferente das respostas do outro, exatamente por você se declarar cristão, justamente por você tentar viver uma vida conforme a vontade do Senhor. Eu me recordo que essa semana eu estava tocando lá no trabalho uma música secular e ouviram uma voz feminina cantar, só que junto comigo na minha sala tem pelo menos mais 5 garotas. E quando ouviram essa voz feminina cantar, a primeira coisa que fizeram foi olhar para minha cara e falar: "Você está cantando música do mundo?" Aí eu olhei para a sala e perguntei: "Quem está cantando?" Aí a menina virou e falou: "Ah, eu estou cantando." Aí eu olhei para a cara da pessoa e falei: "Então é ela." Aí a pessoa ficou quieta e voltou para o lugar dela. Então, meus irmãos, nas menores coisas nós somos observados. Em cada coisa que nós fazemos, no nosso palavreado, na nossa forma de se portar, em tudo nós somos observados. Mas o que eu quero realmente pedir é, se o Senhor te pediu alguma coisa, não fuja da presença do Senhor. Primeiro, porque isso não é possível. E segundo, porque se você tentar fugir, o Senhor vai trazer correção. E a correção não é agradável. Melhor é aprender por amor. Ouça as palavras do Senhor. E se você caiu, e se você realmente tentou se esconder como Jonas no fundo do navio, e se você, apesar da rebeldia, ainda acha que está em paz, você está errado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos por esse início de semana, Pai amado. Te agradecemos porque o Senhor tem muitas formas de corrigir os seus filhos, Senhor, mas o objetivo de todas elas, de qual forma que seja que o Senhor nos corrija, são para graça, misericórdia, para redenção, para correção, Senhor, para que não fiquemos, Senhor, junto com os porcos, Senhor, para que não sejamos, Senhor, espíritos perdidos, para que, tendo encontrado a salvação, não nos percamos, Pai, por desobediência, por rebeldia. A Tua palavra diz que a rebeldia, como crime, como feitiçaria, Pai amado, nos tira da Tua presença. Muitas vezes, Senhor, os espíritos malignos tentam se apoderar de nós, quer por pequenas brechas, quer, Senhor, por cansaços, quer por diversas coisas ou pessoas ou palavras. Mas, Pai amado, nós olhamos para Ti, que é o único Senhor verdadeiro sobre toda a terra, Pai, e em Ti encontramos misericórdia, ainda que tenhamos feito como Jonas, tentado fugir, apesar de ter ouvido a Sua palavra, o Senhor traz-nos de volta, usando os Teus meios, os Teus caminhos e as formas que o Senhor achar melhor para que nós retornemos, para que não se perca nem a nós que nos foi dada a ordem de ir, nem aqueles a quem foi dada a palavra que devemos levar. Nós te agradecemos por podermos ser úteis ao Senhor, apesar do Senhor não precisar de nós. O Senhor escolheu nos usar, escolheu nos amar, escolheu nos deixar participar da Tua maravilhosa graça e poder expandir a Tua palavra pelo mundo. Eu te peço, Pai, misericórdia por nós e perdão pelos nossos pecados, pelas tantas e tantas vezes, Senhor, que nós, por ignorância, por imaturidade, Senhor, não sabemos o que estamos fazendo e às vezes fazemos por conhecimento e porque queremos fazer isso, é rebeldia. Tenha misericórdia de nós, Pai, instrui-nos pelo Teu Espírito Santo, adestra-nos, Senhor, para que nós possamos ser como boas ovelhas, Senhor, calmas e obedientes ao Seu pastor. Pai amado, muda nosso coração, toca-nos com os Teus olhos, Senhor, modifica, Senhor, o nosso ser, tudo que desagrada a Ti, Pai, que possamos ser verdadeiramente, Senhor, mansos e humildes, Senhor, mas também, Senhor, que o Senhor possa estar modificando, Senhor, cada traço em nós, Senhor, que desagrada a Tua vontade. Ajuda-nos, Pai, pois somos fracos, ajuda-nos, Senhor, pois somos necessitados, ajuda-nos, Senhor, e capacita-nos para que nós possamos também ajudar aqueles que, ao passarem pelo nosso caminho, pela nossa vida, nós possamos mostrar a direção, o caminho, a salvação, que é Cristo. Te agradeço por esse dia, te agradeço por essa semana. Oro pelos cristãos ao redor de todo o mundo, oro pelo nosso governo do Brasil, pelas leis, pelas práticas. Oro, Senhor, por todos os governos do mundo, oro pelos que estão perdidos, oro pelos que estão desviados, oro pelos ateus e por aqueles que seguem falsas doutrinas. Oro, Senhor, pedindo que o Senhor os alcance da forma que for necessária e que não sejamos como Jonas que se nega, mas que o Senhor nos ensine como conseguir tocar, Senhor, o coração de cada um
da maneira, Senhor, que eles possam vir a Te conhecer como um Deus de misericórdia, Senhor, e diante da Tua graça, Senhor, se arrependam verdadeiramente, Pai amado. Eu Te peço pelos animais, peço pelos que estão perdidos, pelos que estão doentes, pelos que estão sozinhos, pelos que foram abandonados, pelos jovens, pelos idosos, pelas viúvas. Oro, Senhor, por aqueles que, mesmo sem saber o que falta dentro de si, Senhor, encontrem, Pai, a única coisa capaz de compreender, de preencher, de trazer saciedade e paz ao espírito e à alma, Pai, a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo. Muito obrigado por todas as coisas. Seja conosco não só hoje, mas para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, tenham um bom domingo, tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e eu espero vocês na terça-feira. Tchau, tchau, ovelha.